Boa noite, está começando o programa Militão e Militão desta quarta-feira. Obrigado pela audiência. Uma informação que vem do Arthur Pencastelli, que é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Estão abertas as inscrições para o projeto Corrida Legal da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, que terá início aqui em Londrina, esse projeto, dia 28, direcionado aos advogados e seus familiares. O projeto promove treinos de caminhada e corrida de rua supervisionados por profissionais de educação física. Você que está ligado ao AB, portanto, pode participar. O início das atividades, dia 28, às 19 horas, no Lago Igapó 2, em frente ao Yacht Clube. As inscrições devem ser feitas pelo site www.caapr.org.br, Corrida Legal-Londrina. Aproveite essa promoção, então, da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Muito bem, quero te dar uma dica de bons negócios. Há 22 anos no ramo atacadista, o Silo da Moda em Londrina atende milhares de clientes que conhecem bem a qualidade de seus produtos. E a dica de hoje é para você, fabricante, empresário que busca novas oportunidades. Aproveite para conhecer o Silo da Moda e as condições diferenciadas para abrir sua loja neste que é o maior centro atacadista têxtil da região norte do Paraná. Você é convidado para fazer bons negócios. Vale conferir. Silo da Moda, 3379.000. E aproveite amanhã para ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina, agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. Muito bem, hoje aqui no programa temos a presença do Dr. Leonardo Pereira Gonçalves e do Dr. Loriberto Gonçalves, dupla de advogados, que sempre que vem ao programa tem dicas e assuntos interessantes para você que está em casa. Boa noite, doutor Loriberto, tudo bem? Boa noite, Marcelo, boa noite aos nossos telespectadores. Doutor Leonardo, como vai? Tranquilo? Tranquilo, Marcelo, boa noite aos telespectadores. Muito bem, vamos começar essa conversa com o doutor Leonardo, que traz um tema interessante, que é direito eleitoral. Afinal de contas, daqui a alguns meses nós vamos votar para prefeito e vereador. Doutor Leonardo, o pessoal de casa que vai se candidatar ou conhece alguém que vai se candidatar, o que eles devem se atentar quanto à legislação eleitoral aplicável? Bom, a primeira coisa que eles têm que saber é o que o cargo que eles estão se candidatando faz. Se é pelo poder executivo ou se é pelo poder legislativo, Porque tem muita gente que se candidata e não sabe nem o que faz, o cargo eletivo dele. Então, cabe uma revisãozinha aí sobre um pouco da história dos 3 poderes, Foi separado acho que foi o Voltaire que separou os 3 poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Quem vai se candidatar a prefeito é o poder executivo, que é o quê? Para executar as ordens, ou construir obras e etc. E o poder legislativo, que são, no caso, os vereadores. No Brasil, a gente tem a competência do legislativo que é para legislar, criar as leis no âmbito do município e fiscalizar os atos do poder judiciário, do poder executivo. Então, outra coisa que eles têm que se ligar em relação à legislação eleitoral do Brasil é que, assim, no Brasil, os candidatos, eles não têm só a dificuldade de estar indo atrás de votos, etc., mas a legislação ela é muito, muito específica e muito ampla em relação às campanhas. E principalmente entre a propaganda eleitoral e as prestações de contas em relação aos gastos de campanha. Então esses são 2 pontos muito importantes que os candidatos e os conhecidos têm que se ater quando vão se candidatar ou estar no pleito eleitoral. Doutor Leonardo, o que é a propaganda eleitoral para quem se candidata e o que o candidato deve tomar cuidado com relação a isso nessas eleições? Olha, a primeira coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte: a propaganda eleitoral ela inicia no dia 15 de agosto. Ou seja, antes disso, não é permitido que o candidato vá pedir votos ou expresse de forma ampla que ele é candidato. O que é permitido é que no artigo 36A da Lei 9.504 fala que alguns atos são permitidos. Ele pode aparecer em entrevista, ele pode aparecer em alguns eventos públicos, etc., só que não pedindo voto expresso. Alguém pode vir falar, exaltar, por exemplo, Marcelo aqui é um cara que tem muita qualidade, formado, tem muito conhecimento, etc.,
Isso pode. Não pode é pedir um voto expresso. Vote em mim. Não pode. Não pode de forma alguma, né? Pedir voto. Então, é isso que eles têm que se atentar. E lá na lei prevê quais são as situações que eles podem, antes do dia 15 de agosto, tá falando sobre a sua pré-candidatura, né? A sua pré-vontade de estar no pleito. Entendi. Certo? E com relação às prestações de contas, doutor Leonardo, o que é relevante de orientar os candidatos? Bom, quando o candidato registra a candidatura, ou seja, ele foi lá, foi aprovado na convenção do partido, né, que acontece do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, aí o partido veio, registrou... A partir de amanhã já começam, né? Já começa já. E aí uma coisa importante, tem que ver no estatuto do partido se está previsto que tem que fazer a publicação do edital para a convenção e tal. Tem que ser do jeito que está previsto no estatuto de cada partido lá. Então, foi aprovado na convenção, ele fez lá o marketing dele, conseguiu ser aprovado na convenção a candidatura, aí o partido vai e registra a candidatura dele na Justiça Eleitoral. A partir desse momento, a Justiça Eleitoral, acho que em prazo de 72 horas, vai fornecer para ele um número de CNPJ da campanha dele. Ah, tem isso? Tem isso, tem que ter o CNPJ da campanha. A partir desse momento, ele vai em alguma agência bancária, tem uma legislação que fala sobre isso também, e tem que abrir uma conta com o nome daquele CNPJ. E todas as operações que forem feitas de gastos eleitorais têm que estar previstas nessa conta. Ou seja, não pode haver saque na conta, não pode haver nenhum tipo de gasto que não seja registrado e identificado. Então é uma coisa que eles têm que se atentar. Outra coisa é o seguinte, o ingresso dos recursos para a campanha, eles podem ser tanto recursos do partido, do fundo partidário, recursos próprios do candidato e recursos de outras pessoas físicas. Para as pessoas físicas que queiram doar para o seu candidato, elas têm que respeitar um limite de 10% do que foi declarado no imposto de renda do ano anterior. Não pode mais? Não pode, porque isso é um crime eleitoral e pode a pessoa responder processo até na Justiça Eleitoral sobre isso. Então, ela tem que se atentar a isso. Você declarou lá, por exemplo, 28 mil no ano anterior, ela pode doar no máximo R$ 2.800. Interessante. Certo? E, a partir do momento que ele recebeu o recurso, ele tem 72 horas para informar a Justiça Eleitoral do recebimento desse recurso através do sistema SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Então, basicamente é isso, né, em relação à prestação de contas. É bom que os candidatos procurem advogados, hein? Porque eles podem se complicar, né, doutor Leonardo? Isso mesmo, pode complicar. Doutor Oliberto, agora vamos mudar o assunto, sobre inclusive um assunto que em certa ocasião já conversamos aqui no programa, mas muita gente tem perguntado sobre essa questão, que é a questão do inventário, doutor Oliberto. Inclusive perguntaram para mim, mas também perguntaram para o doutor Oliberto, não é isso? Exatamente, Marcelo. Nós fomos aí andando na cidade, pessoas que foram no escritório, enfim, várias pessoas, isso prova que o programa tem uma audiência boa, né? E interpelaram várias coisas. Alguns concordes, outros contrários algumas coisas que foram faladas, mas eu quero deixar claro aqui que tudo que norteia o que a gente vem falar aqui é a lei. Então, a pessoa pode concordar ou não, mas é aquilo que, em final, vai prevalecer, né? Então vamos começar para tirar um pouco mais dessas dúvidas. No processo de inventário, doutor Oliberto, qual é o melhor encaminhamento quando existe brigas entre os herdeiros? Cabe ao advogado, e isso é importantíssimo, conduzir tudo da melhor forma. Ou seja, o advogado tem que ser um mediador e fazer com que, na pior das hipóteses, haja um mínimo de diálogo. O advogado não pode ficar suscitando, um fala uma coisa, o advogado repete, fala para o outro e tal. Não é isso. O advogado tem a função de fazer com que minimize ao máximo e que haja diálogo entre as partes, né? E quando isso não é possível? Quando, por exemplo, um herdeiro se acha, doutor Oliberto, com mais direitos que os demais? Aí, realmente, é um problema sério até para o advogado, porque a gente tem experiência no dia a dia aí, o advogado acaba sendo exigido demais e acaba havendo até algumas agressões contra o próprio advogado por parte daqueles que querem se sobrepor. O que eu quero dizer é o seguinte, é que ainda assim
o advogado deve tentar ao máximo. Aí não deu, aquela pessoa que está contra vai ter que ser tomado determinadas medidas que elas realmente, mas veja bem, de acordo com a maioria dos herdeiros, né? Se tem um que está contra e a maioria, e a lei garante aquele direito, aí realmente o advogado tem que tomar uma outra posição, né? Aí se encerra ali. Vamos dar outro exemplo aqui, doutor Roberto. Um herdeiro que reside em um dos imóveis que é dos pais. Tendo outros irmãos e falecendo, e os pais faleceram, ele pode se recusar a sair do imóvel? E outra coisa, ele tem direito de permanecer nesse imóvel? De início, posso esclarecer que direito até tem, mas bem claro, ele vai ter direito se ele pagar a sua cota à parte. Entendi. Não é porque ele está no imóvel, e aí eu reitero de novo, não é porque uma pessoa cuidou do pai ou cuidou da mãe, aí diz que os outros irmãos não cuidaram e tal. Porque você sabe, por lei, aquele filho que se entende sobrecarregado, ele pode entrar, inclusive, judicialmente para exigir que os irmãos colaborem, inclusive financeiramente, para cuidar do pai ou da mãe, ou, enfim, de algum dos pais que tiver alguma enfermidade ou que não tem condição de se manter. Então, ele tem essa possibilidade. Não se justifica, depois que o pai e a mãe falecem, ele fala, vocês não cuidaram, agora isso daqui é só meu, ou esse imóvel é só meu. Ele pode permanecer no imóvel com os mesmos direitos que os outros, ou seja, a cota parte dele vai vai dar suficiente para quitar aquele imóvel, tudo bem, ele abre mão de outros direitos de outro imóvel para ficar naquele. Agora, normalmente essa conta não bate. Normalmente aquela pessoa quer ficar no imóvel, mas os direitos dele são muito inferiores. Aí só tem uma possibilidade. Vamos supor, o imóvel vale 300 mil, a cota parte dele é de 50. Ele paga para os outros herdeiros 250 mil, aí ele fica. Fora isso, Marcelo, não adianta. Aí o herdeiro briga com o advogado, briga com todo mundo e tal. O que vai acontecer? No final, o juiz vai determinar que realmente seja dividido em igual parte, nenhum herdeiro é mais do que o outro, e vai prevalecer isso, é o que determina a lei, com um agravante. Quando tem essas discussões, normalmente, aquele que faz essa guerra toda, ele é onerado, inclusive, com custas judiciais a mais de tudo isso que ele está provocando, né? Então, só para reforçar aqui, existe caso, doutor Roberto, onde alguns herdeiros querem além do que é garantido na lei. E são briguentos, persistentes. Eles acabam conseguindo ou não? Aí é que está, Marcelo. É um fato, é bom esclarecer isso. Na prática, quando tem um advogado atuando, o advogado esclarece as partes. A partir daí, normalmente, estou falando em mais de 90% dos casos, não há prevalência dessa pessoa que quer agir contra a lei. Por quê? E aí, onde tem valores e dinheiro e herança, cada um quer a sua parte. Mas muitas vezes, Marcelo, não é nem pelo dinheiro em si. É porque os demais se acham tão injustiçados, essa pessoa ela xinga, briga, calunia, difama todos os demais, que vai criando uma animosidade, um rancor, que fica difícil de superar. Então, às vezes os demais estão brigando não mais só pelo valor em si, mas para que seja feita uma justiça e se equilibre as coisas por esse sentido. Resumo da ópera, é melhor sempre entrar num acordo, fazer tudo da melhor maneira, é melhor e bom para todo mundo, inclusive para os advogados. Doutor Roberto, muito obrigado, grande abraço. Obrigado, eu que agradeço. Doutor Leonardo, um abraço para você. Obrigado, Marcelo, boa noite. Já voltamos com o programa Militão e Militão. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida
e das conquistas de milhares de pessoas. Faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingin, vem agora. Gingin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Super é poder ligar e falar à vontade, acessar a internet, enviar SMS quando quiser. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você liga e fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Super Pré Sercontel. O melhor preço do Brasil em uma única recarga. De volta com o programa Militão e Militão. Olha, tem aluno que é bom em vestibular, né? O Henrique Rezende Corral já tinha passado em Medicina na PUC de Curitiba e agora passou em Medicina na PUC de Minas Gerais e Belo Horizonte. Ele é aluno do Med Smart Ângulo. Está todo mundo em festa, né? Passar em dois vestibulares de Medicina não é brincadeira, não. Parabéns, Henrique! Fique com a dica de inglês da FD English. A palavra ganhar parece muito simples, mas tome cuidado. Dependendo do sentido, a tradução pode variar. Por exemplo, ganhar de vencer ou de sorteio é win. I want to win the lottery. They always win the race. Ganhar de receber algo de presente é get. I hope I'll get a new bike for Christmas. Para ganhar peso ou experiência, usamos a palavra gain. I gained 3 quilos over Christmas. E, finalmente, ganhar de receber salário por trabalho é earn. They earn $200 per week. Lembre-se, loteria, you win. Present, you get. Peso e experiência, you gain. E, finalmente, salário, you earn. Essa foi a dica de inglês com a FD English. E aqui conosco está a consultora Andréa do Prado Souza, né, da Insight. Veio bater um papo no programa Militão e Militão. Como vai, Andréa? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. E você? Tudo jóia, tudo jóia. Tranquilo. A Insight é uma empresa de gestão de informação para ambientes corporativos. Hoje, nós vamos falar um pouco de boas práticas de organização empresarial. Antes, conta pra gente, a Insight existe há muito tempo, há pouco tempo? Dá um breve histórico pra gente da Insight, Andréa. Então, Marcelo, a Insight está no mercado já há mais de 15 anos, sempre trabalhando com esse enfoque em organização empresarial. E a gente atua muito com empresas de alta complexidade, como, por exemplo, área da saúde, área jurídica, área de alimentação, seguradora, entre outros segmentos aí que normalmente tem principalmente o documento como o coração do negócio, vamos dizer assim. E aí entram vocês. E aí entra o Insight. E, como eu disse aqui, boas práticas da organização empresarial. O que, Andréa, são boas práticas de organização empresarial? Para quem está em casa também ter uma ideia sobre isso. Bom, boas práticas a gente pode considerar como iniciativas que a empresa às vezes toma para melhorar um processo, para alcançar um objetivo, para ter aí avanços, resultados progressivos de modo geral, né? Sempre, na maioria das vezes, hoje é muito comum, o objetivo maior é sempre qualidade no atendimento, condições melhores para atender as demandas desses clientes, né? Então são iniciativas, muitas vezes essas boas práticas elas são acompanhadas de alguém, né? Uma instrumentação, uma ferramenta, um método mais especializados. Mas não significa que dentro da empresa elas não tenham condições aí de atingir boas práticas aí para alcançar resultados progressivos. Dá uns exemplos para nós. Aliás, eu tenho aqui, mas eu vou pedir para ela explicar um pouco. A revisão da estrutura organizacional, desburocratização do acesso à informação, melhoria no relacionamento com clientes e consumidores. Fala um pouco dessas questões para nós.
Vamos falar de por que é tão importante a gente revisar as estruturas organizacionais. A gente sabe que uma organização ela se modifica o tempo todo, né? Então, a gente pode ter modelos hoje muito rígidos e a rotatividade ou deslocamento de colaboradores entre áreas, isso pode comprometer uma sinergia e implicar diretamente numa baixa produtividade, resultados não tão qualificados dentro da organização. Então, é sempre importante a gente estar alinhando aí como é que está essa estrutura organizacional. Ela comporta os objetivos o qual eu almejo, eu consigo, através desse modelo que eu desenhei, atingir os meus resultados. Então, é importante a gente fazer esses questionamentos para ver se a gente está no rumo certo daquilo que é o propósito de dentro de uma organização. E muitas empresas, André, têm procurado por serviço de organização? Muitas empresas procuram a gente e o que a gente percebe hoje dentro da Insight é que com a crise, inclusive, né, é sempre importante rever os processos de negócios. Então, as empresas têm procurado sempre observar isso dentro das empresas. E uma demanda muito comum, talvez até pelo avanço da tecnologia, como é que eu posso me relacionar melhor com os meus clientes, como que eu posso ter uma qualidade de atendimento mais assertiva, como que eu posso atender melhor as demandas hoje dos meus clientes. Então, hoje as empresas cada vez mais elas têm procurado esses serviços especializados para serem mais assertivas no mercado. Até porque quem deixar o cliente de lado, e no passado não, ainda há muitas empresas que deixam, né? Perde o cliente, não é? Hoje em dia não tem jeito. Com certeza. Tem um exemplo bacana até que a gente pode compartilhar aqui. Um cliente nos procurou recentemente porque ele estava tendo problemas de alergia com os colaboradores em função dos arquivos, documentos do dia a dia. Né? Então, foi feito todo um projeto, uma sistematização para poder tornar esses documentos mais ágeis dentro da rotina organizacional. E isso acabou que ele se surpreendeu quando ele se deu conta de que houve uma antecipação em relação aos concorrentes. Obviamente, ele conseguiu otimizar quadro de funcionários, né, mexer com toda a logística, mudar a sede da empresa para um lugar menor, vamos dizer assim, e aí ele ficava impressionado dizendo, nossa, hoje realmente a gente consegue, enquanto está todo mundo aí correndo atrás de papel e processos, etc. e tal, com uma solução a gente consegue ser muito mais objetivo e mais ágil, saindo na frente aí da concorrência. Não é brincadeira. Eu tô vendo aqui que, inclusive, você falou até em estabelecimentos ligados à comida, por exemplo. Até em um restaurante é possível fazer isso? Com certeza. Qualquer negócio. A Insight hoje ela atende empresas de pequeno, médio e grande porte. Um restaurante, o que dá para mudar, vamos dizer assim? Poxa vida, são tantas coisas que a gente pode melhorar. Por exemplo, podemos olhar desde da manutenção predial. Né? Como é que está toda essa estrutura dentro da empresa? Como é que ela se organiza visualmente dentro da empresa? Como é que está esse quadro de pessoal? Ele está adequado? Ele está assertivo? A cozinha, os utensílios, a disposição das coisas, a sinergia, né, entre as áreas, como que se relaciona? Porque um restaurante, ele é uma sequência de atividades que entrega alguma coisa lá no final para o cliente. Então, todos esses cuidados, tudo isso pode levar ao quê? Uma aproximação desse cliente e, consequentemente, uma maior satisfação dele. O que a gente pode dizer aí como ganho principal? Aumentar, dobrar o número de clientes dele no dia a dia. Opa, interessante. E no escritório? Vocês fazem, inclusive, o diagnóstico de um escritório? Sim. E quando a gente está falando de escritório, desde um escritório de advocacia até outros tipos de escritório, né? Sim, com certeza. Os escritórios implica muito nessa reformulação, essa revisão de processos no dia a dia. O que a gente consegue observar, muitas vezes, é uma falha na comunicação. Né? Então, o que a produção está fazendo lá embaixo está correspondendo com a expectativa de quem está lá em cima. Né? Então, como é que essa comunicação se constrói dentro de uma organização? Então, muitas vezes, a revisão de processo, verificar como é que está essas tarefas, como é que está esse fluxo operacional, o que eu tenho de instrumentação, de ferramenta para poder agilizar o meu fluxo dentro da empresa, como é que estão os meus colaboradores, de novo, volto sempre a falar, é sempre importante a gente entender a grandiosidade do engajamento, né? De todas as etapas dentro de uma empresa, como é que se engaja esse relacionamento dentro da empresa para que eu possa ter lá no fundo, lá no final, uma entrega satisfatória para o cliente.
Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro de um escritório de advocacia, adequar o quadro de colaboradores, revisar esses processos, verificar essa organização dentro da empresa como um todo, da mesma forma como qualquer outro tipo de setor, independente. E com relação agora, nós estamos vendo aí toda a questão atual do Brasil, né? Como o cenário político e econômico, André, tem influenciado as boas práticas das empresas? Muitas tiveram a prática seguinte, vamos demitir todo mundo, não é? É isso que a gente percebe, lamentavelmente, vamos dizer assim, né? Na tentativa de otimizar, de diminuir custos, os colaboradores, a mão de obra é sempre o primeiro a ser cortado, né? E na realidade a gente precisa pensar que uma empresa ela precisa de pessoas. A partir do momento que você abre um negócio, se você tem a pretensão de crescer e expandir, você precisa de pessoal. Então é muito importante que ela comece a se preocupar em gerar uma confiança dentro desse negócio, né? E essas empresas, essa crise, ela tem feito com que os empresários repensem sim os seus negócios, que eles corram atrás e busquem mais soluções assertivas para não sair limando recursos inadequados dentro da empresa, o que pode muitas vezes levar, infelizmente, o fracasso desse negócio, né? Então, nesse tempo, as boas práticas passaram a ser essenciais. Essenciais. Então. Exatamente. E com relação ao Insight, há diferencial aqui para empresários de Londrina e região? Olha, a Insight, nós temos aqui para a nossa região, hoje, a gente considera aí o Sebrae como um parceiro essencial, vamos dizer assim. É verdade. Né? Dentro do Sebrae, a Insight, ela participa de um programa que é o Sebrae Tech, que é totalmente relacionado aí à área de inovação, de boas práticas dentro da organização. Tem o Sincor, que é o Sindicato dos Corretores, o qual a gente também tem diferenciais para esse público. A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, então hoje a gente atende um rol bem grande aí de advogados, escritórios de advocacia, enfim, toda essa área até mista dentro do setor jurídico que acontece. E dentro da ACIO hoje a gente tem a oportunidade aí desde o ano passado de construir um núcleo de consultores lá dentro. Então a Insight também está inserida dentro desse contexto e todos esses recursos, esses benefícios, eles vão levar aí facilidades aí para o empresário, de uma aproximação com o especialista ou de soluções mais assertivas para cada caso. Vamos lembrar aqui, a Insight fica na? A Insight fica na Avenida Bandeirantes, 657, sala 210, na frente do Hospital Evangélico. Ah, melhor referência é essa, né? Fica bem na frente do hospital. E tem o site também, né? É isso? Por favor, consulte, visite-nos lá, www.insightconsultoria.com.br. Tem os nossos recursos aí, Facebook, curta a nossa página, acompanhe a nossa agenda, né? Vai ter um curso aí muito em breve de gestão de conflitos, então vamos procurar aí se qualificar e fazer a diferença no mercado. Andréia do Prado Souza, muito obrigado. Isso mesmo. Parabéns pelo trabalho da Insight, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Ok, já vamos embora. Boa noite para todos.